Oi, meu povo, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre produtividade. Eu vejo que o pessoal lá do meu Instagram, principalmente, tem muita dificuldade em ser produtivo no dia a dia, seja no trabalho, seja na faculdade, enfim, em qualquer atividade que se propõe a fazer. Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês como eu consigo ser produtiva todos os dias. Eu estudo praticamente todos os dias. Quando eu tô na rotina da faculdade, são todos os dias, sábado, domingo, feriado. Amor, pega a Amor aqui. Porque eu tenho que lidar com uma gama de conteúdos muito grande na faculdade, então eu preciso, né, então, para que eu consiga conciliar a faculdade com casamento, com serviços domésticos, com a minha vida fora da faculdade, eu preciso estudar todos os dias. E não só estudar todos os dias, eu preciso que esse estudo seja efetivo, porque eu não vou usar um grande tempo estudando, né? Então é daí que veio toda a minha preocupação com a produtividade. Eu vou contar para vocês toda a minha trajetória até eu acertar, né, o método que mais deu certo para mim e como que eu consigo fazer isso no meu dia a dia. Bom, para quem não sabe o que é produtividade, a produtividade é a capacidade de você produzir mais em menos tempo de forma efetiva e eficaz, né? Como eu disse. O maior exemplo da minha vida é os estudos, porque eu tenho uma vida, vamos dizer assim, não só eu, né, gente? Todo mundo tem uma gama de coisas para fazer. A nossa vida não gira em torno só do trabalho, ou só da faculdade, ou seja só uma parte da nossa vida. Então a gente tem várias caixinhas que compõem a nossa vida e a gente tem que saber manejar muito bem o nosso tempo para que a gente consiga aproveitar a vida, aproveitar a família, aproveitar marido, casamento, filhos, né? E além disso, ainda desempenhar um papel social, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade. E existem, sim, diversas técnicas, existem diversas ferramentas que auxiliam no seu aumento de produtividade. Uma delas, que é a minha favorita, que eu utilizo todos os meus estudos, é o método Pomodoro, que é aquele método que a gente tem as pausas efetivas durante o momento de concentração total. O Pomodoro normal é 25 minutos, descansar por 5 minutos e depois voltar e fazer mais foco de 25 minutos até você completar um ciclo de 4 períodos de 25 minutos de foco. Esse é um método que, já vou entregar aqui para vocês, é o que mais deu certo para mim. É o que me ajudou a manter realmente o foco, ser produtiva nesses momentos de foco e descansar a mente. Esse método ele foi criado com esse intuito mesmo de fazer essas pausas, dar esses momentos de descanso para o cérebro e para que você possa voltar depois mais focado, né? Porque nenhum cérebro consegue, gente, ficar focado ininterruptamente por mais do que 1 hora, tá? 60 minutos. Tem gente que consegue até menos, 30, 45 minutos. Essa técnica é uma técnica muito efetiva e que eu tenho certeza que se vocês aplicarem vão ajudar muito vocês, tanto no trabalho quanto nos estudos. Eu adaptei essa técnica à minha realidade e ao momento também que eu estou vivendo. Então, por exemplo, se é um dia que eu tô muito cansada mentalmente, que eu sei que eu não vou render como eu deveria render, porque isso acontece, gente, não é todo dia que a gente tá focado. Como eu falei, nós temos outras áreas da nossa vida ao redor que caminham, né, independente da faculdade, do trabalho, e que às vezes, por essas outras áreas não estar indo tão bem, né, às vezes briga com o marido, às vezes briga com o namorado, às vezes briga com a mãe, às vezes tá chateada, às vezes acordou num dia que não tá legal. É óbvio que na área que você mais quer ser produtivo, não vai ir também, porque a gente não é robô, a gente é ser humano. A gente não consegue desligar uma caixinha assim e agora eu vou ser produtivo. Senta na cadeira e vai. Não é assim que funciona, né? Nós temos que nos concentrar, tem que ter preparação e tudo. Então, o método Pomodoro eu uso assim. Aí, nos dias que eu estou menos focada e tal, eu faço um método de foco, né, de 25 a 30 minutos de foco total e aí 5 minutos de pausa. Quando eu tô naqueles dias que eu tô no gás, que a minha mente tá tranquila, que eu tive uma noite de sono boa, tô descansada, corpo zerado, aí eu faço num Pomodoro de um tempo maior. Aí eu faço um Pomodoro de foco total de 50 minutos e aí eu fico um descanso por 10 minutos, tá? E aí depois desses 4 ciclos, você vai descansar por um maior tempo, 30 minutinhos. Contextualizando de novo para ver se vocês entenderam. Eu faço 4 períodos de foco total, com os intervalos menores no meio, né, de 10 minutos. E ao final do 4º período de foco total, eu faço um descanso maior, né? Um descanso de 30 minutos. Quando é o Pomodoro normal, quando eu faço o Pomodoro normal de 30 minutos, aí eu descanso no final, faço 25 minutos, 30 minutos também. Combinado? E não tem, gente, como eu falar para vocês sobre produtividade, sem falar sobre o básico, tá? E o que é o básico? É a base.
é a base da sua produtividade, é a base do seu desempenho, tá? E o que condiz com isso? Não tem produtividade sem sono de qualidade, sem alimentação boa e sem atividade física. Acreditem em mim, eu já passei por todos esses estágios. Eu já passei pelo estágio em que eu comia bem, mas eu não praticava atividade física. Eu já passei pelo estágio que eu sempre dormi bem, mas eu não comia bem e não praticava atividade física. Não dá certo. O melhor foco da minha vida foi quando eu alinhei esses 3 pilares: alimentação, atividade física e sono. E eu vou destrinchar cada um aqui para vocês e dar dicas em cada um deles. Foi do dia para noite? Não, tem técnicas, tá? Vamos começar por dormir bem. Não existe isso de eu sou uma pessoa que eu rendo melhor de madrugada, então eu estudo de madrugada. nosso corpo foi feito para nascer o sol, despertar, pôs o sol, dormir. Você vai dormir das 6 às 6 da manhã, 12 horas? Não vai, né? Muito dificilmente você vai fazer isso. E até acho que é um excesso de sono também prejudica. Então vamos lá. No mínimo 7 horas por noite, tá? Como você vai fazer isso? Você vai acordar às 4 da manhã, você vai acordar às 3 da manhã e tal. Não faz parte, cada um tem a sua rotina, cada um, né? Eu acordo às 5h30 da manhã e eu sempre durmo por volta das 10h30, 11 horas no máximo, tá? Higiene do sono também é muito importante fazer, porque não adianta só você dormir, tem que ter uma qualidade desse sono, né? É durante o sono que a gente faz consolidação de memória, então não adianta, gente, passar o dia inteiro entupindo o cérebro de matéria, de não sei o que, de não sei o que, e chegar na hora de fixar essas memórias, tudo aquilo que você aprendeu durante o dia, e você não fazer essa etapa, vai ficar solto, entendeu? Não vai fixar. Então o sono é muito importante, consolidação de memória, humor, nível de estresse. Se você tá muito estressado porque você não dorme bem, você não vai prestar atenção, você vai ficar agitado, você vai ficar sonolento durante o dia, não vai conseguir prestar atenção na aula. Então, tudo isso influencia. É até besta eu estar aqui falando pra vocês, gente, vocês têm que dormir, gente, vocês têm que comer, vocês têm que beber água, vocês têm que fazer atividade. Porque, né, tá tão batido isso hoje em dia, mas é porque é o básico. Então, se a gente não fizer o básico, não tem como a gente alcançar os resultados que a gente quer. Infelizmente, na vida é assim, tá? Eu aprendi do jeito mais duro e tô vindo aqui falar pra vocês, para que vocês economizem caminho. Porque foi aí uns 6 anos de luta até eu conseguir alinhar esses 3 e ter a minha qualidade, a minha produtividade máxima. Agora passando para a alimentação, tá? Eu não tô falando que vocês têm que, pelo amor de Deus, cortar glúten, lactose, não sei o quê. Não, gente. É comer muito bem, o máximo de bem que vocês conseguirem comer, tá? Tira os industrializados, tira os refrigerantes. Se você não conseguir tirar dos refrigerantes, eu, por exemplo, tomo Coca Zero quase todos os dias, porque é uma coisa que eu não consegui tirar, tá? Mas salgadinho, fritura, bolacha recheada, isso era uma coisa, miojo, isso era uma coisa que fazia muito parte da minha rotina há uns 4 anos atrás. E não ia pra frente, gente. Eu tava sempre sonolenta. Eu chegava no cursinho, olha, juro pra vocês, pode perguntar pra quem me conhece, eu do cursinho. Chegava no cursinho, eu pescava durante algumas aulas e eu dormia todos os intervalos. Então eu amava quando chegava no intervalo, que era de 15 minutinhos, que eu podia dormir. Gente, eu baixava e dormia. Porque não tem energia, né? Não tá sendo bem alimentado, tá comendo porcaria o tempo inteiro, sentia fome o tempo inteiro, não comia fruta direito, não comia verdura, comia coisa industrializada, era bolachinha, era cookies, era não sei o quê, sempre se entupindo de coisa. Chegava à noite, vou jantar um miojo. Não tomava água direito, sabe? Então, assim, tudo isso eu vejo hoje que prejudicou muito o meu ensino e que eu poderia ter conquistado, às vezes, as coisas até mais cedo se eu tivesse alinhado essas 3 bases antes. Terceira coisa, a atividade física. Coloque na cabeça de vocês que a atividade física é uma coisa inegociável na sua vida. Não quero que vocês tenham uma percepção de que é fácil, tá? Tudo que eu falei aqui até agora é difícil. Fácil, gente. Fácil é mamar na mamadeira quando você é bebê. Né? Encontrar um peitinho da mamãe lá quando você é bebê. Prontinho, só pra você sugar, aí depois você dorme, depois alguém te limpa, alguém te toma banho. Isso que é fácil. O resto, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é muito difícil, principalmente ser implementado, mas é possível. Se você tiver a vontade de fazer. Existe 2 pessoas na minha vida. Eu antes da atividade física e eu depois da atividade física. Eu vou ficar aqui citando pra vocês inúmeros benefícios da atividade física comprovados cientificamente. Melhora do estresse, aumento da neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de criar novas conexões. Só pra vocês entenderem.
Toda vez que a gente aprende algo novo, nós criamos novas conexões neurais. É como se os nossos neurônios se ramificassem, tá? Que a gente precisa aprender. Cada vez que a gente usa áreas variadas do nosso cérebro, a gente está criando conexões neurais. Então, para aprendizagem, não existe coisa melhor, gente, do que dormir e a atividade física. A atividade física reduz a incidência de demência. De demência lá quando você ficar velhinho. Então, reduz a incidência, porque cria neuroplasticidade. Não só melhora, mas também previne patologias psiquiátricas, tá? Ansiedade, depressão. Isso tudo é comprovado cientificamente. Então, eu tô dando aqui para vocês uma coisa que é básica, que todo mundo deveria saber. Todo mundo, a maioria, todo mundo não, mas a maioria das pessoas sabem. Eu acredito que o meu público que está aqui me ouvindo, né, que são estudantes, que tem um nível de consciência maior, de ensino maior também, sabe disso. Só que a gente tá o tempo inteiro, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não vou fazer. Então aceite os resultados que você está tendo. Aceite que você não será produtivo o suficiente. Aceite que você vai sentar para estudar e você vai querer dormir o tempo inteiro. Se você aceitar isso numa boa, ok. Não dá para ter os dois. Isso eu posso garantir para vocês com toda certeza da minha vida. Tem gente que fala assim, eu não faço atividade física, como mal, não durmo e eu sou produtivo. Tá bom. Você não faz parte da maioria da população, esse vídeo não é para você. Agora, se você tem problema em um desses três, esse vídeo é para você. E acredite em mim, gente. Eu passei por isso. Eu sentia sono o tempo inteiro. Eu dormia no intervalo do cursinho. Eu não tinha energia para estudar. Eu tinha dificuldade de aprendizagem, principalmente matemática. Não que eu não tenha dificuldade hoje, tá? Mas eu consigo ler uma coisa e gravar com muito mais facilidade. Eu consigo fixar matérias que antes a minha memória era péssima, sabe? Para essas coisas assim. Hoje eu vejo que a minha memória melhorou muito. Falei dos 3 pilares. Outra coisa que é muito importante para a produtividade, mas que não é um pilar essencial: delegar funções. Não tente abraçar o mundo com os 2 braços, porque não vai dar certo. Para ser produtivo, você também precisa estar descansado, né? Não tem como você abraçar o mundo, fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, o cérebro tá aqui a 1000 e você conseguir sentar e ser produtivo. Delegue funções nas quais não é tão essenciais você fazer. Engraçado que eu tô falando aqui pra vocês, mas eu tô falando pra mim também. Eu tenho dificuldade de delegar funções. Geralmente, pessoas muito organizadas, muito controladoras, têm essa dificuldade de delegar função. Mas quando vocês começarem a delegar, vocês vão ver como é libertador e quanto isso é importante para que você foque realmente naquilo que é importante pro seu estudo e pro seu trabalho. Quando eu falo de delegar funções, eu falo da minha realidade, tá? Cada um tem a sua realidade. Mas, por exemplo, eu delego a função de passar roupa aqui na minha casa. Eu não dou conta de fazer, gente. Eu poderia até encaixar na minha rotina se eu deixasse de fazer, por exemplo, ler 2 horas na semana que eu tenho que passar roupa, entendeu? Daria pra encaixar, ficaria corrido, ficaria. Mas são 2 horas que eu perco de produtividade, que eu posso estar fazendo outra coisa, que é muito mais importante para minha formação. Então, é uma coisa que dá pra delegar? Que legal, você dá pra delegar. Agora, ter tempo de qualidade com o meu marido, por exemplo, é uma coisa que não dá pra delegar. Não tem como colocar outra pessoa lá, né? Ainda bem, pra fazer essa função por mim. Então, eu vou canalizar as minhas energias para isso, né? Passar roupa é uma coisa que eu posso delegar. Limpar a casa é uma coisa que eu tô começando a delegar, tô começando a buscar ajuda. Então, essa semana eu já tive ajuda para fazer isso. Foi maravilhoso, foi ótimo. Porque eu usei esse que eu passaria limpando a casa, fazendo outras coisas, né? Programando a minha semana, escrevendo roteiro aqui pro YouTube para vocês, estudando. Então, assim, e traz também uma tranquilidade, né? Porque não é um trabalho legal, assim, não é um trabalho gostoso de fazer, demanda tempo, uma energia, e eu poderia estar canalizando para outro lugar. Então, delegar funções também é muito importante no aumento da produtividade. E eu volto a afirmar para vocês, gente, não tem como você ter resultados se você não tiver escolhas difíceis no caminho. Não tem como você alcançar o seu, e eu volto a repetir aqui para vocês, não tem como você alcançar o objetivo que você quer se você não abrir mão de algumas coisas, tá? E volto a reforçar também, as 3 bases, os 3 pilares, não é do dia pra noite. Então não tente mudar radicalmente do dia pra noite, que vocês vão se frustrar. O sono é uma coisa que eu acho que sim, dá pra você ir implementando já, rapidão, sim. A alimentação vai aos poucos, né? Ao invés de comer industrializado nas 3 refeições, nas 6 refeições do dia, não sei quantas refeições vocês fazem, e eu faço às vezes 3, às vezes 4. Não faço 6 como a Nutri manda. Sorry, Nutri. Ao invés de vocês comerem industrializados em todas as refeições do dia, reduz para 2, reduz para metade.
Ah, não consigo tirar todos os industrializados agora. Tudo bem. Tira na metade das refeições. Inclui uma fruta, né? No lanche da manhã, no café da manhã, na ceia, enfim, na sobremesa, né? E também não tô falando assim pra vocês, corte as coisas, ai, nunca mais vou comer chocolate. Não, gente, não é isso. Mas façam boas escolhas. Não é tipo assim, vou estar na academia todos os dias. Gente, quando vocês começarem academia, ou pilates, ou crossfit, ou enfim, qualquer atividade física que você escolha fazer caminhada, vocês vão ver como é difícil manter a constância. Como é difícil vencer essa resistência que o nosso corpo tem de não querer aquilo. Mas depois que vocês começam a ter uma rotina disso, vocês vão ver como que vai mudar a vida de vocês. Então, esses são os pilares, os 3 pilares para a produtividade, somados com delega o que der para delegar e tenha um foco muito estabelecido na cabeça de vocês, tá? Do porquê que você está sentando para estudar, do porquê que você está sentando para trabalhar, por que você está fazendo aquela atividade, tá? Ai, só porque, ai, eu tenho que fazer. Tipo, como se fosse um castigo do monstro. Não é assim. Tem uma finalidade, tá? E se essa finalidade também não faz sentido, larga, abandona. Claro que eu não estou falando aqui para você abandonar aquilo que você não tem vontade de fazer. É diferente. Não é todo dia que eu tenho vontade de sentar e estudar por horas. Mas como eu tenho um objetivo final com isso, que é muito maior, e que eu consigo visualizar o objetivo muito claro para mim, eu me submeto a sentar e estudar pela disciplina. A disciplina é um assunto de outro vídeo, mas sobre produtividade é isso. Espero que vocês gostem. Deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já curte, compartilha para ajudar a tiazinha aqui a fazer mais conteúdos para vocês. Toda essa resistência da atividade física tem jeito também para isso. E como conseguir comer melhor também, eu já falei para vocês, né? Começa aos pouquinhos. Atividade física também, começa aos pouquinhos, tá? Mais 3 vezes na semana. Se deu certo, se você tá conseguindo ir toda semana, aí você aumenta para 4 e aí vai indo, tá? É passinhos de bebê, tá, gente? Mas são passinhos que você vai ver a mudança assim na sua produtividade. E implementa o método Pomodoro e me contem também, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, que eu não falei no vídeo, aplicativo. Vou deixar aplicativos para vocês fazerem um Pomodoro no celular, que ajuda a contabilizar o tempo, você não tem que ficar fazendo na mão. E também vou deixar um aplicativo muito bom sobre alimentos, que você escaneia o rótulo do alimento e ele te dá a nota de quão saudável é aquele alimento. Aí, às vezes, a gente tem que escolher, sim, um alimento ali industrializado, mas isso vai ajudar muito vocês na hora de vocês escolherem dentre, né, o ruim, um menos ruim. É assim que eu penso, tá? Ou, às vezes, tem alimentos industrializados que são super bons também, que tem uma avaliação muito boa. Eu vou deixar nos comentários, tá? O nome desses aplicativos. É isso, meu povo. Beijos e até o próximo vídeo no canal.